Nós vamos destacar agora um personagem. Ele esteve em Cachoeira do Sul na última semana, participando do primeiro Fórum Indígena de Cachoeira do Sul e foi destaque na programação, palestrou, conversou com o pessoal e tem ideias muito próprias. Ele é o Zico Verá. O Zico é da etnia Guarani, pertence à aldeia lá da cidade de Viamão, pertinho de Porto Alegre, e é o único índio Guarani com curso superior. Ele é formado em enfermagem. Boa tarde, Zico. Boa tarde. Zico, tu foste bastante enfático nas tuas falas, tu tem ideias muito próprias, tu é bem desinibido, pode-se dizer assim, e bastante curioso. Eu acho que foi a tua curiosidade, pelo que eu ouvi do teu pronunciamento, que te levou a sair da aldeia, a querer saber mais, a querer aprender mais. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Realmente, acho que foi a curiosidade e também a questão da escolha do curso de enfermagem que eu fiz para entender a questão do lado, o lado da doença do não indígena com relação à nossa própria questão de como ver a doença. Então, essas duas coisas que me fez pensar e buscar as coisas assim, a procurar para entender melhor as questões externas para que poderia ajudar dentro da aldeia. O teu trabalho hoje, qual é o teu trabalho, como é que é o teu trabalho, que também tem a ver com o cuidado com o teu povo? Sim, a questão do cuidado também, hoje dentro das aldeias existem umas equipes multidisciplinares que atendem as comunidades, onde há dentista, enfermeiro, médicos, técnicos de enfermagem, e eu supervisiono essas equipes nas aldeias, para elas entenderem também como é que tem que se olhar a saúde do indígena, para eles entenderem e fazer um trabalho bacana assim. No Rio Grande do Sul é muito difícil toda essa atividade. Tem a Mater que cuida, que está já nessa seara. Os municípios, aos poucos, estão começando a criar legislações próprias. Cachoeira do Sul, com esse fórum, já deu um passo inicial, né? Como é que tu vê tudo isso? É uma coisa importante hoje, que as próprias instituições, tanto prefeituras e organizações como a Mater, têm essa vontade de tentar abrir esse leque para os indígenas, para verem, para tentarem ajudar de acordo com como nós indígenas queremos. E isso é importante, é uma abertura para que a gente possa também buscar o que nós queremos, o que elas têm para nos oferecer, para a gente tentar buscar as coisas em melhoria dentro da aldeia. O que os índios querem? Olha, o que nós queremos? Uma pergunta. Nós queremos uma assistência legal, ter uma boa saúde, ter uma boa educação. Educação de vocês. Nossa, e também a questão ter um espaço para viver, um espaço mais amplo, porque hoje como a gente vive em beira de rodovias, então isso não é a maneira certa de como nós indígenas vemos para nós vivermos bem. Então isso, o que falta são esses três importantes itens. Tu me disseste não, quando eu assisti o teu pronunciamento durante o fórum, uma das coisas que tu falou e que vem na contramão do que tu falou agora, de uma certa forma, é que tu disseste assim, nós não somos dono dessa terra. As pessoas têm mania de dizer que os índios são donos da terra, porque estavam aqui quando o Brasil foi descoberto, e tu disse ao contrário. Como é que é isso? Na verdade, poucas pessoas talvez não entendem o que eu quis dizer. Na verdade, é que muitas pessoas se adonam das coisas e a terra, ao meu ver, não tem dono. Ela é dona de nós, então por isso é essa colocação minha, que nós não somos donos dela, ela que é dona nossa. Então, nesse sentido que eu disse essa frase. E até por isso é necessário que vocês tenham a terra de vocês. Sim, é necessário que a gente tenhamos um espaço maior para a gente viver, cultivar a questão cultural e a questão da espiritualidade. E esse espaço hoje não existe da maneira como a gente quer. Outra frase tua, nós somos o que somos. Nós somos o que somos, ou seja, índios, indígenas. A nossa forma de pensar, a nossa forma de olhar é a questão externa, fora da aldeia, mas que
nós temos que saber conviver com isso. Zico, tu é cheio de frase. Eu peguei mais uma frase do Zico durante a participação dele no fórum. Tu disseste, nós somos um livro que aos poucos as pessoas estão lendo. E como é que as pessoas estão interpretando esse livro? Bem, acho que esse livro é um livro muito grande que as pessoas estão começando a entender. O que quis dizer com isso? A questão dessa abertura das políticas públicas que a Prefeitura aqui de Cachoeira está dando espaço, a oportunidade de nós tentarmos dialogar e colocar os nossos problemas do que está acontecendo dentro das aldeias, em relação a isso que eu disse essa frase. E com relação ao dia a dia, ao cotidiano, vocês vêm para a cidade, aqui em Cachoeira mesmo o pessoal das aldeias vem vender artesanato na cidade, existe meio que um choque até, a maneira como eles nos veem, a maneira como eles são vistos, e isso aí como é que é para vocês, como é que é interpretado isso dentro de uma aldeia? Como eu disse, poucos de nós sabemos o que somos diferentes, tipo, muitos de nós não conseguimos interpretar a nossa forma de como vemos as coisas fora da aldeia. Então isso é um choque, muitas vezes não é como nós imaginamos a questão na cidade. Porque como a gente vive em aldeia, a gente não consegue diferenciar essa questão, mas na prática, quando a gente realmente está na cidade, é aí que a gente consegue ver que é totalmente diferente, que a gente se sente um grãozinho de milho dentro desse povo apressado que existe dentro da cidade. E quanto à curiosidade que as pessoas têm com relação a vocês? Isso é muito, e vocês têm uma curiosidade possivelmente com relação às pessoas, ou não? Temos essa curiosidade sim também, acho. Mas é muito importante as pessoas nos conhecerem, para ter uma ideia para entender quem somos. Quem são os indígenas Guarani? O que eles pensam? Como é que é a forma de vida deles? E isso faz com que eles nos respeitem. Isso também é bom. E como a gente vê fora também, a gente tenta passar também quem somos, para eles poderem entender quem somos e nos respeitar também da forma como a gente é. Tu é o único Guarani do Rio Grande do Sul com curso superior. O que tu prevê para o futuro? Tu acha que haverão outros Zicos ou serão poucos que se arriscarão a buscar essa meta? Eu espero que tenha mais outros Zicos, outras Zicas aí. E esse é o grande sonho nosso, particularmente, para que possam nos ajudar mais na questão da luta, na luta para fazer as políticas públicas e entender e saber como nós queremos essas políticas públicas. Então deveria ter mais pessoas assim. Minha pergunta final para ti, Zico, qual é o caminho para essa descoberta, então? A gente falou desde o início e várias vezes tu frisou isso, né? Qual é o caminho para que as pessoas, que os índios e não índios, se conheçam mais, possam se tornar mais familiarizados? Acho que primeiro, para que isso aconteça, tem que haver o diálogo, que eu acho muito importante. Tentar entender de ambas as partes. E com essa, não discriminar, primeiro conhecer e respeitar o indígena como cidadão indígena. E nós também respeitarmos e tentar dialogar através dessas discussões nas políticas públicas, nas escolas, em todos os setores públicos onde há discussão, da parte de ambos, a gente tentar entender a questão, o pensamento de o que eles pensam em relação a nós e nós entendemos para chegar a uma conclusão e fazer um trabalho respeitando os dois lados. Tá bom, então. Obrigada, Zico, pela tua participação e que consigamos realmente, né, no encontro das duas culturas, traçar um novo caminho, um novo tempo, né? É isso que eu espero, assim, acho que não adianta nós próprios indígenas dizermos invadiram essa terra, mas basta a gente saber conviver e tentar respeitar cada um da forma como são. Obrigada. Obrigado. Darcy, é com você. Voltamos ao estúdio.